Fala, meu povo, quero cumprimentar cada um de vocês com a paz do Senhor. Quero estar aqui trazendo uma palavra da parte de Deus para a sua vida. A Bíblia Sagrada vai dizer aqui em Salmos de número 1, a partir do versículo 1, diz assim, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí perceba a comparação que o salmista vai fazer. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Meus irmãos, está com poucos dias que eu acabei de ler um livro do saudoso Billy Graham. Billy Graham é um pregador norte-americano, evangelista, que ele pregou em quase todos os países do mundo, ganhou milhões de pessoas para Jesus, e ele escreveu um último livro quando ele tinha 93 anos de idade. O título desse livro é A Caminho de Casa. E nesse livro ele vai nos dar alguns conselhos, algumas atitudes que eu e você podemos praticar para nos tornarmos cristãos mais maduros, cristãos com raízes fortes. E aí ele utiliza a expressão cristão com raízes fortes, porque a Bíblia Sagrada, por diversas vezes, ela compara a vida do cristão, a vida da pessoa justa, a vida da pessoa que ama a Deus com uma árvore. Como o salmista aqui fez, versículo 3, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, ele nos dá 5 conselhos práticos nesse livro de coisas que precisamos fazer se quisermos sermos cristãos maduros, cristãos que temos raízes fortes. E aí ele vai dizer que Deus, ele nos concedeu 5 dádivas e nós precisamos usufruir dessas 5 dádivas para sermos cristãos fortes. Qual foi a primeira dádiva que Deus nos concedeu? A palavra de Deus. Então, a primeira dádiva que Deus nos concedeu foi a dádiva da palavra de Deus. E eu e você precisamos amar a palavra de Deus, amar as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus diz aqui que aquele que ama a palavra de Deus e medita nela de dia e de noite é bem-aventurado. E essa palavra bem-aventurado significa feliz. Então, você quer ser feliz? Quer ser um cristão forte? Quer ser um cristão maduro? Ame as Sagradas Escrituras. Ame a palavra de Deus. Então, essa é a primeira dádiva que Deus nos concede. E Billy Graham diz que se você quiser ser um cristão forte, você precisa ser uma pessoa que ama a palavra de Deus. Em segundo lugar, ele menciona que a segunda dádiva que Deus nos concedeu é a dádiva da oração. Então, você quer ser um cristão forte? Quer ser um cristão maduro? Um cristão que tem uma espiritualidade segura, firme, seja uma pessoa de oração. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Então nós precisamos estar orando constantemente, buscando a presença de Deus, colocando a nossa vida, a nossa família, a nossa nação diante do Senhor. Então esse é o segundo conselho prático, é a segunda dádiva que Deus nos concedeu, a dádiva da oração. Se quisermos sermos cristãos maduros, precisamos viver uma vida de oração. A terceira dádiva que Deus nos concedeu é a dádiva do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós fazemos a nossa decisão por Cristo, o Espírito Santo ele passa a habitar nas nossas vidas. E se você quiser ser um cristão maduro, um cristão firme, diante das tempestades, das dificuldades da vida, precisamos usufruir dessa dádiva, termos uma vida de comunhão, de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Quando você lê o livro de Atos, nós vemos ali homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. É tanto que alguns autores vão defender que o livro de Atos dos Apóstolos, ele poderia ser trocado o nome e ser chamado também de Atos do Espírito Santo de Deus, porque nós vemos ali o Espírito Santo atuando, não somente no livro de Atos, mas também em todos os livros das Sagradas Escrituras. A quarta dádiva que o Billy Graham menciona no seu livro,
a caminho de casa, a quarta dádiva é a dádiva da congregação. Eu e você, nós precisamos fazer parte de uma igreja. Precisamos congregar com os nossos irmãos. Precisamos ter um pastor que vai nos auxiliar, que vai nos ensinar, que vai nos trazer a palavra de Deus, que vai fazer com que nós venhamos estar mais perto de Deus, que vai ser aquele também ali que vai nos instruir, que vai cuidar de nós. Então, a quarta dádiva que ele menciona é a da congregação. Os nossos irmãos, eles têm experiências para nos contar, experiências com Deus para compartilhar com cada um de nós, e nós temos também o nosso testemunho, as nossas experiências. Por isso que é tão importante a dádiva da congregação. Então, se você quer ser um cristão maduro, pratique também essa dádiva, a dádiva de congregar, de ir à igreja para estar na presença de Deus. E em último lugar, a dádiva que o Billy Graham menciona, em quinto lugar, é a dádiva do serviço. Eu e você, como servos de Deus, estamos aqui para servir. Jesus, ele disse o seguinte: eu não vim a este mundo para ser servido, mas sim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então Jesus, ele é o maior exemplo de servo. Ele deixou a sua glória lá nos céus, todo o seu poder, toda a sua glória, veio a esta terra aqui em forma humana e ele morreu em uma cruz no meu e no seu lugar. Ele nos amou tanto, ele serviu tanto que foi capaz de morrer na cruz por pecadores, que foi capaz de morrer na cruz pelos seus inimigos. Então, da mesma forma, se nós quisermos sermos cristãos maduros, nós precisamos as habilidades que Deus nos concedeu, os dons que Deus nos concedeu, precisamos utilizá-los para a glória de Deus. Então, quero deixar aqui essa reflexão para você. Essas 5 dádivas, esses 5 conselhos práticos que eu encontrei no livro do Billy Graham. Primeira, dádiva da palavra de Deus. Segundo, dádiva da oração. Terceiro, dádiva do Espírito Santo. Quarto, dádiva da congregação. E quinto, a dádiva do serviço. Se nós praticarmos essas 5 coisas, nós seremos cristãos maduros e conseguiremos vencer as dificuldades, as tempestades desta vida e vivermos uma vida para a glória de Deus e terminarmos essa vida bem. E assim o Senhor vai ser glorificado e exaltado nas nossas vidas. E nós vamos poder, meus irmãos, dizer como o apóstolo Paulo diz, e eu quero encerrar agora com essas palavras. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, ele vai dizer assim, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então eu e você, se nós praticarmos essas 5 coisas, nós poderemos dizer com o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, no nome de Jesus.